Olá, eu sou Estevão do canal Templo de Deus e hoje eu quero falar sobre algo que quase ninguém tem coragem de te contar. Algo que explica por que tantas pessoas chamadas por Deus vivem lutas intensas, silenciosas e profundas por dentro. Antes de qualquer coisa, eu te peço, deixa o teu like. Se inscreve no canal Templo de Deus e comenta amém, se essa palavra falar contigo, porque o que vamos revelar aqui hoje não é teoria, é realidade espiritual e vai te ajudar a entender batalhas que você talvez esteja enfrentando sozinho há muito tempo. Existe uma guerra que todo escolhido enfrenta. Uma guerra que não aparece no sorriso, não aparece nas conquistas, não aparece nas redes sociais, mas acontece todos os dias dentro da mente, do coração e da fé. É uma guerra invisível, silenciosa, constante. Ela começa no momento em que a pessoa decide obedecer a Deus de verdade. Não é quando tudo está dando errado. É justamente quando a promessa começa a ganhar forma. Quanto maior o chamado, maior a resistência. Quanto mais luz Deus coloca sobre alguém, mais o inimigo tenta gerar confusão por dentro. Essa guerra quase ninguém te conta, porque ela não é bonita, não é gloriosa aos olhos humanos. Ela acontece nos bastidores da alma, nos momentos de silêncio, nas noites sem resposta, nos dias em que a fé parece pesada. É uma batalha contra pensamentos que surgem do nada, contra emoções que cansam, contra uma culpa que tenta voltar mesmo depois do perdão, contra um medo que sussurra que você não é capaz, que você não vai conseguir, que talvez tudo isso seja coisa da sua cabeça. E é assim que o inimigo trabalha. Ele não começa destruindo por fora, ele começa confundindo por dentro. Todo escolhido passa por isso. Não existe exceção. Abraão passou, Moisés passou, Davi passou, José passou, Paulo passou. Todos aqueles que carregaram propósito enfrentaram momentos em que quase desistiram não porque Deus falhou, mas porque a pressão interna era grande demais. O inimigo sabe que se conseguir desorganizar a mente, enfraquecer a fé e gerar cansaço emocional, ele não precisa tocar nas promessas. A pessoa desiste sozinha. E é por isso que essa guerra é tão perigosa. Ela é silenciosa e solitária. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você ama a Deus, quer obedecer, quer fazer o que é certo, mas sente um peso constante, um desgaste inexplicável, uma luta interna que ninguém vê. Às vezes você ora e parece que a oração não sai do lugar. Às vezes você lê a Bíblia, mas a mente está cansada. Às vezes você quer avançar, mas algo por dentro trava. Isso não é fraqueza. Isso é guerra. E não é sinal de abandono. É sinal de confirmação. Se há luta, é porque há propósito. Essa guerra não é para te destruir, é para te revelar. Deus usa o confronto interno para fortalecer o caráter, amadurecer a fé e preparar o escolhido para aquilo que ainda virá. Quem não entende essa guerra tenta fugir dela. Quem entende aprende a enfrentá-la. Aprende a orar mesmo cansado, a obedecer mesmo sem sentir, a permanecer mesmo sem aplauso. Porque existe algo sendo construído dentro de você que vale mais do que qualquer conforto momentâneo. Essa guerra que o escolhido enfrenta quase sempre começa no mesmo lugar, na mente. Antes de qualquer ataque externo, o inimigo trabalha nos pensamentos, porque ele sabe que se conseguir confundir a mente, o corpo e o espírito vão seguir essa confusão. Pensamentos repetitivos, dúvidas que não existiam antes, questionamentos sobre o próprio chamado, sobre o próprio valor, sobre se Deus realmente está ouvindo. Nada disso surge por acaso. É uma estratégia antiga, silenciosa e eficaz, usada contra todos aqueles que carregam algo que ainda não se manifestou, mas já foi prometido. O inimigo não ataca o que não tem futuro. Ele não perde tempo com quem não representa ameaça espiritual. É por isso que quanto mais você tenta se alinhar com Deus, mais essa guerra parece aumentar. Não é retrocesso, é resistência. Não é castigo, é confirmação. Existe algo dentro de você que o céu reconhece e o inferno tenta parar. E o primeiro campo de batalha
é sempre interno, porque se ele te convencer de que você é fraco, incapaz ou sozinho, ele já venceu metade da guerra sem precisar tocar na promessa. Essa batalha se manifesta de várias formas. Um cansaço espiritual que não passa, uma vontade constante de desistir, uma sensação de atraso, como se todo mundo avançasse menos você. Às vezes vem como culpa, mesmo por pecados já perdoados. Às vezes vem como medo de errar tanto que você prefere não tentar. Outras vezes vem como comparação, fazendo você olhar para os outros e achar que Deus escolheu errado ao te chamar. Tudo isso é parte da mesma guerra, te desconectar da verdade de quem você é em Deus. E aqui existe algo muito importante que você precisa entender. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Deus está em silêncio porque está te amadurecendo. Existem processos que não são explicados, são vividos. Existem níveis espirituais que não se alcançam com pressa, mas com permanência. A guerra interna força o escolhido a desenvolver raízes profundas, a aprender a depender de Deus quando não há sinais, quando não há respostas, quando não há aplausos. É nesse lugar que a fé deixa de ser emocional e se torna firme. Muitos desistem exatamente aqui, não porque Deus falhou, mas porque não entenderam o processo. Pensaram que a luta era sinal de erro, quando na verdade era sinal de avanço. Pensaram que o cansaço era fraqueza, quando era treinamento. Pensaram que a dor era rejeição, quando era preparação. Mas quem entende essa guerra muda a postura. Para de lutar sozinho e começa a lutar ajoelhado. Para de tentar controlar tudo e começa a confiar. Para de fugir e começa a permanecer. E se enquanto você ouve isso, algo dentro de você está sendo tocado, se você se reconhece nessa guerra silenciosa, eu quero que você escreva agora nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu não vou desistir do meu chamado. Essa frase não é só um comentário, é um posicionamento espiritual. Quando você declara isso, você está dizendo para si mesmo, para o céu e para o inferno, que essa guerra não vai te parar, porque todo escolhido enfrenta essa batalha. A diferença não está em quem luta, mas em quem permanece até vencer. Quando essa guerra interna se intensifica, muitos escolhidos começam a cometer um erro perigoso. Acham que estão falhando espiritualmente. Começam a se cobrar mais do que deveriam, a se condenar por sentir cansaço, a se acusar por não estar sempre forte, sempre animado, sempre cheio de fé. Mas a verdade é que ninguém cresce espiritualmente sem atravessar fases de desgaste. Até Jesus no Getsemane sentiu angústia profunda na alma. Se o próprio Filho de Deus enfrentou pressão interna antes do cumprimento do propósito, por que o escolhido acha que não enfrentaria? Existe um ponto no processo em que Deus permite que a força natural acabe para que a dependência espiritual comece. É quando você percebe que não consegue mais vencer só com motivação, só com palavras bonitas, só com disciplina humana. A oração fica mais curta, mas mais sincera. A fé fica menos barulhenta, mas mais firme. O relacionamento com Deus deixa de ser baseado em sensação e passa a ser baseado em decisão. Esse é um nível que só quem atravessa a guerra interna alcança. O inimigo sabe disso, e por isso ele tenta convencer o escolhido de que esse cansaço é sinal de que algo está errado. Ele sussurra que talvez você tenha ouvido errado, que talvez o chamado não seja para você, que talvez Deus tenha mudado de ideia. Mas Deus não muda de ideia. O que muda é você. Você amadurece. Você é quebrado em áreas que precisavam ser quebradas. Você aprende a obedecer sem entender tudo. E isso dói. Crescimento espiritual dói, porque exige renúncia de controle, de orgulho, de expectativas irreais. Muitos querem o propósito, mas não querem o processo. Querem a promessa, mas rejeitam o caminho que leva até ela. Só que Deus não pula etapas. Ele não entrega algo grande em mãos imaturas. A guerra interna serve exatamente para isso, alinhar o caráter com o destino. Se Deus te desse agora tudo o que prometeu, talvez você não suportasse. Então ele trabalha primeiro dentro, para depois manifestar fora.
E enquanto isso acontece, parece que nada está acontecendo. Mas tudo está sendo construído. É nesse estágio que muitos escolhidos se sentem sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Porque essa guerra não pode ser totalmente explicada. Você tenta falar, mas parece que ninguém entende. Você tenta sorrir, mas por dentro está cansado. Você continua fazendo o que é certo, mas sem sentir recompensa imediata. Esse silêncio não é vazio, é um lugar de formação profunda. É onde Deus ensina você a não depender da aprovação dos outros, nem da validação externa, mas apenas da sua voz. E aqui existe uma verdade dura, mas libertadora. Nem todo mundo vai entender o que você está vivendo, porque nem todo mundo foi chamado para carregar o que você carrega. Quanto maior o nível do propósito, mais solitário é o processo. Não porque Deus se afasta, mas porque Ele se aproxima de um jeito mais íntimo. Ele começa a tratar áreas que ninguém vê. Pensamentos, intenções, motivações. Ele limpa o coração para que, quando chegar o tempo da manifestação, você não se perca no caminho. Essa guerra também revela quem você é quando ninguém está olhando. Se você continua orando mesmo sem sentir, se continua obedecendo mesmo cansado, se continua confiando mesmo confuso, isso mostra que sua fé não é superficial. É nesse lugar que o escolhido se fortalece de verdade. Não com gritos, não com euforia, mas com permanência. Permanecer, quando seria mais fácil desistir, é um sinal claro de maturidade espiritual. Se você chegou até aqui no vídeo, não foi por acaso. Isso não é entretenimento, é alinhamento. Deus está te mostrando que você não está quebrado, você está sendo preparado, que você não está atrasado, você está sendo fortalecido, que essa guerra não é o fim, é o meio. E quem entende isso para de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Essa guerra não vai te destruir, ela vai te posicionar. E no tempo certo, tudo o que hoje é invisível vai se tornar testemunho. Chega um momento nessa guerra em que o escolhido precisa tomar uma decisão silenciosa, porém definitiva. Ou ele continua tentando sobreviver sozinho, ou aprende a depender totalmente de Deus. Esse é o ponto de virada. Não é quando os problemas acabam. É quando o coração para de lutar contra o processo. É quando você entende que essa batalha não é para te enfraquecer, mas para te ensinar onde está a verdadeira fonte da sua força. Deus permite essa pressão, porque existe algo em você que precisa morrer antes que algo maior nasça. Orgulho espiritual, expectativa errada, dependência de pessoas, necessidade de reconhecimento, pressa por resultados. Tudo isso precisa ser quebrado, porque se permanecer, vai te destruir quando a promessa se manifestar. A guerra interna expõe essas áreas. Ela te mostra onde você ainda tenta controlar, onde ainda confia mais em si do que em Deus, onde ainda mede sucesso com parâmetros errados. E quanto mais essas camadas vão sendo removidas, mais sensível você se torna à voz de Deus. O barulho diminui, as distrações perdem força, as opiniões externas deixam de te governar. Você começa a discernir quando algo vem de Deus e quando vem apenas da ansiedade. Esse discernimento só nasce no campo de batalha. Ele não se aprende em ambientes confortáveis. Ele se forma quando você ora mesmo cansado, quando escolhe obedecer mesmo sem clareza total, quando permanece fiel mesmo sem recompensa visível. É aqui que muitos escolhidos percebem algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Deus nunca esteve distante. Quem estava distante era a própria percepção. A guerra não era a ausência de Deus. Era um convite para uma relação mais profunda. Um nível onde você não busca Deus apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Um nível onde a fé não depende de resultados, mas de convicção. Essa fase redefine prioridades. O que antes parecia urgente perde importância. O que antes parecia pequeno se torna essencial. Você passa a valorizar presença mais do que resposta, obediência mais do que explicação, fidelidade mais do que aplauso. E isso muda tudo, porque agora o inimigo já não consegue mais te confundir como antes. Ele até tenta, mas encontra resistência. Não porque você se tornou mais forte em si mesmo, mas porque aprendeu a se esconder em Deus. A guerra continua, sim,
Mas agora você luta de outro lugar. Não luta mais para provar algo. Luta para permanecer alinhado. Não luta mais desesperado, luta consciente. Não luta mais sozinho. Luta sabendo que existe uma mão invisível te sustentando, mesmo quando você não sente. E isso é maturidade espiritual. Isso é preparação para algo maior. O escolhido que atravessa essa fase já não é o mesmo que entrou nela. Algo morreu. Algo foi curado. Algo foi alinhado. E quando isso acontece, o céu começa a confiar mais. Porque Deus não entrega peso espiritual a quem ainda foge do confronto interno. Ele entrega a quem aprendeu a permanecer de pé, mesmo quando tudo por dentro queria cair. Essa guerra está te moldando, e você está mais perto do propósito do que imagina. Quando o escolhido entende essa guerra, algo dentro dele se estabiliza. Não porque as lutas acabam, mas porque o coração para de reagir com desespero. Você começa a perceber que nem toda pressão é ataque. Muitas vezes é treinamento. Nem todo silêncio é ausência. Muitas vezes é alinhamento. Deus nunca perdeu o controle do processo. Ele apenas está formando alguém que conseguirá sustentar aquilo que está por vir. Essa guerra que ninguém te contou não existe para te afastar do propósito. Existe para te impedir de chegar despreparado até ele. Se Deus te livrasse de toda a pressão agora, talvez você chegasse ao destino sem estrutura para permanecer. Por isso ele permite o confronto, permite o desgaste, permite o processo interno. Não porque gosta de ver você lutar, mas porque ama demais o que ele decidiu fazer através da sua vida para te entregar isso sem preparo. Você não chegou até aqui por acaso. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está te dando entendimento sobre algo que antes só doía. Agora faz sentido. Agora você entende porque tentou desistir tantas vezes e mesmo assim não conseguiu. Porque havia uma mão te segurando quando você nem percebia. Porque havia um propósito maior te esperando do outro lado dessa guerra. E existe algo que precisa ser dito com clareza. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado. Você não está quebrado. Você está sendo moldado. Você não está sozinho. Você está sendo acompanhado em silêncio. O inimigo tentou te parar com confusão, cansaço e medo, mas falhou. Porque quem permanece, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo confuso, não perde o chamado. Pelo contrário, se fortalece nele. Se você chegou até o fim desse vídeo, isso já é uma resposta. Deus está te dizendo que essa guerra não vai te definir pelo que te feriu, mas pelo que te fortaleceu. E no tempo certo, aquilo que hoje é invisível vai se manifestar de forma tão clara que você vai entender por quê precisou passar por tudo isso. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Templo de Deus, onde a verdade revela, a fé transforma e a luz vence toda a escuridão. Permanece firme, porque onde há luz o abismo recua.